Nós vamos meditar hoje sobre um tema muito importante na palavra. Toda palavra é importante, mas a coisa mais importante é que nós vivamos a palavra. Amém? Essa é a coisa mais importante. Não tem nada mais importante do que isso. Não existe evangelho acontecendo em torno de nós se nós não vivemos a palavra. Deus deu a nós esse privilégio de testemunhar. Então, o tema da palavra de hoje é a verdadeira doutrina. O contexto aqui dessa palavra é o seguinte: Paulo provavelmente tinha saído da cadeia e viajou com Tito. Tito era discípulo, companheiro de Paulo, viajava com ele, era um cooperador de Paulo, e Tito fica em Creta, na ilha de Creta, para cuidar das igrejas de Creta, e Paulo segue viagem. Tito ia eleger os presbíteros da igreja de Creta. Olha que responsabilidade. E Paulo, como um bom discipulador, escreve as 3 cartas para Tito, orientando Tito. Então, as cartas, elas falam sobre a instrução de Paulo, como ele deveria proceder, o que ele deveria olhar para escolher os presbíteros, quais eram as características desses presbíteros, sobre o cuidado com os falsos ensinos que o líder precisa ter, e também fala sobre quem nós éramos em Cristo e sobre a verdadeira doutrina que nós devemos viver a partir da nossa conversão. Então, nós vamos falar hoje sobre este último ponto, sobre a verdadeira doutrina. Quais são os ensinamentos da verdadeira doutrina que nós devemos demonstrar através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. E não é fácil viver a verdadeira doutrina. É fácil ser cristão? Não é fácil ser cristão. É um desafio diário que nós temos que enfrentar. Somos provados o tempo todo e precisamos ser aprovados. Amém? Amém? Mas nós temos a força do Senhor em nós. Nós acabamos de cantar, né? Seu nome é cura, seu nome é poderoso, seu nome é vida, o seu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Então, se eu e você tivermos dificuldade em alguma área específica de uma maneira mais forte, nós podemos clamar ao Senhor. Porque se o problema é cura na alma, Ele está pronto para nos curar. Se há trevas na nossa vida, Ele está pronto para dissipar. Se está faltando vida com Deus, hoje nós podemos nos achegar mais ainda ao trono de Deus e Ele vai nos capacitar. Ele vai nos incendiar com seu Santo Espírito e nos capacitar a vencermos as nossas barreiras e viver essas verdades na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Tito 3, de 3 a 8. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao 8. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Obrigada, Juni. Houve tempo em que nós éramos também insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Você se identifica? Você já foi assim? Sim ou não? Eu já. Né? É daí que nós saímos. Olha de onde nós saímos. Para quando a gente pensar em alguém, nós lembrarmos primeiro de quem nós éramos. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus! Ele o fez
a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então, no versículo que eu acabei de ler ali, que ele fala da graça de Deus, ele dá uma certa definição da igreja, né? A igreja, ela é a igreja de Creta, ela é a igreja mundial e ela é a IBN, amém? Nós somos igreja de Deus. E ele fala que a igreja é um grupo do quê? De salvos por Jesus sem merecer. Pode voltar, por favor. Tirados da imundície sem merecer, lavados, regenerados e renovados pelo Espírito sem merecer, herdeiros de Deus que esperam a vida eterna após a morte sem merecer, tudo pela graça e pago pelo alto preço da morte de Jesus. Se Cristo fez isso pela igreja, fez isso por mim e por você, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos o evangelho vivo. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Nós não podemos lançar por terra todo este sacrifício de Jesus, todo o amor de Jesus pela igreja, através dos nossos atos, dos nossos pecados, daquilo que nós fazemos que entristecemos o Senhor. Então, Paulo, ele insiste com Tito 3 vezes. São 3 pequenas cartas e 3 vezes ele insiste para que Tito ensine a verdadeira doutrina. Porque essa é a essência. Tudo está em quem nós somos. Então, em Tito 2:1, Paulo fale o que está escrito de acordo com a sã doutrina. Fale de acordo com a sã doutrina. Tito 2,15, ele diz, é isto que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Podemos ser repreendidos, viu, irmãos? Se você acha que você não pode ser repreendido, a Bíblia diz que sim, que podemos ser repreendidos pelos nossos irmãos e que ninguém despreze este irmão se estivermos repreendendo na palavra. E Tito 3:8 diz, fiel é essa palavra. Eu quero que você afirme categoricamente estas coisas. Olha a importância. E para que é importante a igreja aprender a verdadeira doutrina? Tito 2,5 diz, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quantos de nós já ouvimos pessoas que não respeitam a palavra de Deus, não acreditam no evangelho por causa de atitudes de cristãos, de lideranças que difamaram a palavra de Deus? Nós não podemos fazer isso. A nós cabe exatamente o contrário. Tito 2,8 diz, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. Não é uma coisa ou outra, é nada. Nada. Aí talvez você esteja pensando, mas eu não sou perfeito. Quem é perfeito para que nada de mal possam dizer ao meu respeito? A palavra está dizendo que você pode e que eu posso. Então, nós podemos. Se a palavra está dizendo, nós podemos. Nós podemos errar, mas nós precisamos nos consertar, nos purificar e buscar a perfeição. O problema é quando nós paramos de melhorar, quando nós achamos que somos Gabriela, né? Para os mais antigos, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Né? A síndrome de Gabriela. Quando nós achamos que não vamos mudar. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Já ouviram? Você já falou isso? Amém não. Amém é assim seja. Que assim não seja mais na minha vida e nem na sua. Amém? Nós podemos mudar sempre, amados. Todo dia eu vejo 1, 2, 3, 4 coisas que eu preciso mudar.
todo dia eu falo, não, podia ter falado diferente, podia ter feito diferente, podia não sei o quê, podia ter orado mais, podia ter lido mais, podia, todo dia. E nós precisamos buscar essa perfeição. Para Tito 3,8, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Se empenhem na prática. Quando as pessoas olham para você, elas passam a se empenhar na prática das boas obras? Como que é o seu exemplo? Você é um exemplo? Você motiva, através do seu exemplo, as pessoas à prática das boas obras? E Tito 2,10 diz, eu quero que eles somos nós, né? Eram eles lá em Creta e somos nós aqui. Eu quero que eles se tornem atraentes em tudo ao ensino de Deus, nosso Salvador. Isso é, ele quer que as pessoas sejam atraídas ao Evangelho por causa da forma que nós vivemos. Olha que sério. Então, as pessoas têm olhado para mim e para você e têm sido atraídas pelo Evangelho por causa da nossa vida. Você é aquela pessoa que as pessoas dizem assim, bem que eu vi que tinha algo diferente na forma que você falava. Não na sua roupa, não no seu cabelo somente, não na sua aparência, mas na forma que você vive. Bem que eu vi que você era diferente. Você é essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que dizem assim, nossa, ele era crente? Não sabia. Quando vai no seu enterro, né? Vai no enterro da gente, aí vem o povo cantando uns hinos e fala assim, ele era crente? Eu não sabia. Misericórdia, né? Você é um agente secreto de Deus? Fala, não sou não, em nome de Jesus. Queridos, então nós vamos ver alguns ensinamentos da verdadeira doutrina. Esse título, Verdadeira Doutrina, ele está na Bíblia, tá? Não fui eu que inventei, não, porque era bonito. É a verdadeira doutrina, isto é, princípios essenciais para serem vividos na nossa jornada cristã. O primeiro ensinamento, Tito 2,2, diz, ele fala o que é viver a verdadeira doutrina para os homens mais velhos. Então, não sei aqui quem se encaixa, não é para os velhos, é para os mais velhos, isto é, para os menos jovens. Então, quem que tem que prestar atenção nisso? Os homens mais velhos e os homens mais jovens que ficarão mais velhos, isto é, todos os homens. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança. Tremeram aí na cadeira, homens? Sóbrios, né? Sérios, centrados, dignos de respeito. Você é respeitado pela maneira que você conduz, pela maneira que você fala, pela maneira que você conduz os seus negócios, pela maneira que você paga as suas contas. Você é uma pessoa respeitada pelos que estão à sua volta? Sadios na fé. O homem sadio na fé é o líder. Olha para quem está do seu lado aí e diga, o homem é o líder. Esse é o homem sadio na fé. Não é o homem que a esposa tem que arrastar. Não é o homem que a esposa tem que dar um ralo para o joelho dobrar para ele orar. O homem sadio na fé é o líder, é o sacerdote, é o que traz segurança, mesmo que esteja inseguro. Você não é um herói, um super-herói. Você é em Cristo. E eu tô morrendo de medo, mas vem, mulher, que eu tô com você. Eu vou te amparar. Entendem isso? Não é ser alguém imbatível. Nós somos humanos. Mas o homem é o líder. A você cabe esse privilégio. E de que forma? No amor e na perseverança. Sadios na fé, no amor e na perseverança. Insistente, não seja fraco, não desista. Seja sadio no amor, seja sadio na fé, no amor e na perseverança.
É doído? É, mas quando você vive isso, é um prazer que nada mais vai te dar. O gozo de vencer, de acordo com a palavra de Deus, não se iguala a mais nada que nós possamos experimentar. Tito 2, 3 e 4 fala o que é viver a verdadeira doutrina para as mulheres mais velhas. Então, eu vou falar para as mais velhas e para as que se tornarão mais velhas no futuro. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Reverentes na sua maneira de viver. Tenha reverência, seja respeitosa, se incline a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho e nem pouco, viu, irmãos? Porque nós estamos no Brasil é nem muito vinho, nem pouco vinho. Depende do país que você está, a cultura muda, né? Aqui ainda o álcool não é um costume dos cristãos, né? Então, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Reverentes na sua maneira de viver, respeitosas, não caluniadoras. Amados, nós notamos, né, eu que tenho bastante tempo de vida cristã, e talvez você também, nós notamos que muitas famílias saem da igreja, muitos maridos fazem maus negócios, muitos pais fazem algumas más escolhas por causa da influência da mulher. Então a mulher, ela é muito forte. Às vezes o marido está feliz na igreja, ela chega e fala, fulano falou assim para mim hoje. Ciclano não sei o quê. Não acontece isso? Sim ou não? Nós já vimos isso, né? A mulher, ela fala mais, porque ela sente mais também, né? Então ela fala mais. E a mulher tem esse poder, através das palavras, de influenciar o marido. Então, mulheres, nós temos que ter cuidado para não sermos caluniadoras, temos que ser reverentes. Se aconteceu alguma coisa ruim, nós vamos respeitar aquela pessoa, respeitar o Senhor Jesus, respeitar a nossa igreja e vamos resolver aquilo com sabedoria. Repita comigo, com sabedoria. Com sabedoria, irmãs. Nós precisamos buscar a sabedoria. Precisamos fazer diferença. Precisamos ser maduros para resolver os conflitos. Nós precisamos nos investir deste papel que Deus nos colocou. Se Ele nos fez tão fortes assim, a ponto de influenciar tanto os homens, é porque nós temos uma grande responsabilidade. Então, nós temos que ter um grande cuidado. E os homens têm que ser sadios na fé, como eu acabei de ler, para não serem tão influenciáveis. O homem que está preso no Senhor, ele não vai se dobrar por causa de mimimi, blá, 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 de esposa nenhuma. Nem que ela faça greve, se é que vocês me entendem. Mas homem que se rende à mulher é porque não está nos pés do Senhor. Vai chorar nos pés do Senhor, vai clamar nos pés do Senhor, que Ele vai te dar toda a força para você resistir a qualquer greve que seja, até que a vontade de Deus se cumpra na vida da sua esposa. E ela se santifica e entenda qual o papel dela. Amém? Homens, não se dobrem, sejam sadios na fé. Mulheres, não sejam usadas de maneira errada, sejam sábias, não sejam caluniadoras, mas sejam capazes de ensinar o que é bom. Olha que coisa linda, quando as mulheres se revestem da sua autoridade, da sua experiência com o Senhor e podem ensinar as mais jovens. Você é um exemplo na sua conduta? Você tem ensinado as mais jovens? Ou elas olham para você e falam, tal irmã é difícil. Como que é na sua vida? Você é um exemplo na forma que você se veste, na forma que você fala, na forma que você resolve os conflitos, na forma que você conduz a sua casa?
A palavra está dizendo que nós precisamos ser este exemplo para as mais jovens. Amém? Amém. Tito 2, 4 a 5 fala o que é viver a verdadeira doutrina para as mulheres mais jovens e casadas. Amarem os seus maridos, porque lá, né, no anterior que eu li das mulheres mais velhas, elas vão ensinar as mais jovens. Ensinar o quê? A amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas. Então aqui, o meu apaguei um pedaço sem querer. Bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha de novo, falando que a difamação da palavra pode ser culpa das mulheres, pode ser culpa nossa agora. Olha lá. Então, as mulheres mais velhas precisam viver isso para que as mais jovens aprendam a amarem os seus maridos e filhos. Por que será que a palavra manda amar filho e marido, gente? Por que será? É porque amar não é um sentimento. Sentimento é paixão, é outra coisa. Amar é uma escolha. Paixão é aquela coisa que acontece que você fica doido, sabe? Aquilo que deixa a cabeça virada, que você tem que, né, se agarrar no Senhor para você ficar focado no que é certo. Isso é paixão, mas amor é uma escolha. Se amor fosse um sentimento, Deus não mandaria a gente amar. Eu não suporto fulano, problema seu. Tá em pecado, porque a Bíblia manda você amar. Problema meu, se eu falar isso, se eu pensar isso. Amar é uma escolha, porque o amor é feito de atitudes. Eu não amo mais o meu marido, vou me separar dele. Você pode amá-lo. Começa a fazer uma escolha de amá-lo e fazer atos, boas obras para o seu marido, ações de justiça. Começa a fazer isso que você vai ver que o sentimento muda, porque amor é uma escolha. Não é, eu falei o sentimento muda não, né? A sua inclinação para a pessoa muda. Você se aproxima da pessoa e passa a compreendê-la mais por causa dos seus atos de amor. É este sentimento que muda. A impressão que você tem sobre a pessoa. Então, mulheres mais velhas e mais novas casadas, amem seus maridos e filhos, sejam prudentes e puras. Prudente é cuidadosa nas escolhas, pura na sua conduta, naquilo que você assiste, naquilo que você veste. Irmãos, misericórdia. Eu não vou me delongar nesse assunto. Eu só vou falar misericórdia, misericórdia, misericórdia. O que nós estamos vivendo, amados? Às vezes você encontra uma pessoa na rua, um irmão, uma irmã, né? Na rua, você... Misericórdia. Uma vez eu estava num lugar, veio uma irmã à frente na hora da oração, a gente correu e jogou um pano em cima da irmã. Verdade. Um pano em cima, uma blusa, nem lembro o que era. Porque quem estava lá via o que estava aqui na irmã. Estão entendendo? Irmãos, prudência nas escolhas. Pureza, irmãs. Nós não precisamos ser sexys para sermos bonitas. Pureza. Meninas, mulheres, todo mundo, pureza. Você que está em casa me ouvindo, pureza. Nós precisamos de ter um recato nas nossas escolhas. Não precisa ser cafona. Somente ter sabedoria, ter pureza, ter bom senso nas escolhas. Que mais? A serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nem pulei, né? Obrigada, isso é importante. A estarem ocupadas em casa. Bom, estar ocupada em casa e ser sujeita ao marido está fora de moda, sim ou não? Isso é coisa para quem não estudou. Eu tenho que sair, tenho que ganhar o mundo, tenho que fazer carreira, tenho que arrumar babá para cuidar dos meus filhos, uma empregada para cuidar da minha casa, e eu vou ganhar o mundo. Queridos, essa função é preciosa, é valiosa, é nobre.
Se você diz assim, eu sou só dona de casa, olha lá, você é só aquilo que Deus mandou você ser. Amém? Não que as mulheres não possam trabalhar. Ok? Mas a prioridade é a casa. A prioridade é cuidar dos filhos, principalmente quando eles são pequenos. Né? Para que o seu filho tenha a sua cara, não a cara da babá. Né? A não ser que você precise. Aí Deus vai cuidar de tudo. Não estou aqui depreciando quem precisa realmente trabalhar. Muitas esposas precisam trabalhar, mas isso não pode ser o sonho delas. O sonho delas tem que ser cuidar, tem que ser zelar, tem que ser fazer este papel, porque você é insubstituível. Se você só tiver meia hora por dia na sua casa, porque você realmente precisa trabalhar, faça essa meia hora ser a melhor meia hora do mundo. Seja intencional. Faça o seu melhor pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu marido, pelos seus filhos, nesta meia hora que você tem. Mas seja intencional. Não esqueça que ser uma mulher ocupada em casa, sujeita ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, é honra para a sua vida. Não é desonra, não é nada pequeno, como dizem algumas mulheres da modernidade. Ok? Amém? Meninas, amém? Quem é dona de casa aqui, diga eu. Olha, tem bastante. Que Deus abençoe sua vida e que você seja intencional em tudo, ocupada, que a sua casa seja limpa. Porque uma mulher ocupada em casa tem a casa limpa, tem a casa bonita, cheirosa, né? Nós precisamos viver a palavra até nos pequenos detalhes. Tito 2, de 4 a 5, já li, né? Já falei das mais velhas, já falei das mais novas. Tito 2, de 7 a 8, fala o que é viver a verdadeira doutrina para todos os jovens. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Aqui estava falando para Tito, mas serve para todos nós. Fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Isso estava falando para Tito, né? E serve para todos nós. Use linguagem sadia. Nossa, por que será que ele falou isso, jovens? O que será? Acho que ele se enganou, né? Não tem nada a ver isso, né? Usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao nosso respeito. De novo, falando que nós podemos viver uma vida que as pessoas não tenham nada de mal para falar ao nosso respeito. Está falando para vocês, jovens. Olha lá, né? Fazendo boas obras. Vocês fazem boas obras ou vocês acham que isso é coisa de velho? Silêncio. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Apesar de ser jovem, as suas coisas são sérias e íntegras. Íntegra quer dizer limpa. As suas coisas são limpas, são íntegras. As suas finanças, você trata com seriedade as suas finanças? Você está lembrando seriedade? Sabe o que eu colocaria em seriedade? Eu colocaria que ser um jovem com seriedade é viver lembrando que ele vai ficar velho. Eu acho que isso seria um jovem com seriedade. Você cuida das suas finanças lembrando que você vai ficar velho? Você resolve os seus relacionamentos, escolhe a sua namorada, lembrando que você vai ficar velho e vai morrer com aquela praga que você escolheu mal? Isso é seriedade. Menina, você escolhe o seu namoro lembrando que se você casar com esse traste, ele vai ficar velho e você vai morrer com ele? Aí depois você fala, ai, meu marido, é horrível. Porque não foi um jovem com seriedade. Eu acho que isso é seriedade, né? Ser jovem com seriedade é honrar também o passado. É honrar os pequenos começos. É honrar os velhos, lembrando que você vai ficar velho.
Uma queixa que eu ouço muito entre os velhos e entre os quase velhos é que os jovens não ligam para eles. Que os jovens passam por eles sem cumprimentar. Que os jovens não conversam com eles. Quem já ouviu essa queixa? Levanta a mão bem alto. 1, 2, 3, 500, 630, 720. Só para você não achar que é bobagem, então eu contei 720. Só que imagina você pegar a igreja de Creta e a igreja do mundo. Sabe por que os velhos reclamam? Que você não olha para eles e que você não conversa com eles? Porque você é importante. Jovem, se você não fosse importante, ninguém ia nem ligar. Você já viu alguém que você nem conhece passar por você e você falar assim, ai, nem falou comigo? A gente faz isso? Com alguém que a gente não conhece? Não, a gente só espera a atenção de alguém que a gente valoriza, de alguém que a gente dá importância. Então, querido, veja o valor que você tem e encosta a sua juventude na velhice. Que você dá energia para a velhice e pega a sabedoria da velhice para você. E quando você valoriza o mais velho, você está dando vida para ele. Porque o velho tem a tendência de achar que ele está esquecido. E você traz vida para o velho. Olha como você é importante, como você é precioso. Amém, jovens? Sim ou não? Então, não abra mão do seu papel de importância, de levar vida para as pessoas e de colher sabedoria. Usem a linguagem sadia. Precisa explicar? Aí, todo tipo de linguagem aqui, né? Vamos pensar na linguagem midiática, na sua linguagem oral. Oral ou verbal, Aimee? Não sei também. Oral, acho que é oral, né? Pensa naquilo que você fala, na linguagem que você acessa, né? Em tudo isso. Tudo isso é importante, muda o nosso coração e suja o nosso coração. Linguagem sadia, contra a qual ninguém possa dizer nada. Queridos, cuidem da vida de vocês, lembrando que vocês são um depósito e tudo que vocês depositarem agora vai ser usado no presente e na velhice. Amém, jovens? Tiago 2, 9 e 10 fala como é viver a verdadeira doutrina para os que são empregados. Aqui eram escravos, né, na época. Mas ensine, Tito, os empregados a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Você é um funcionário que fala bem do seu patrão ou fala mal? Você se junta na roda dos que falam mal dele? É pecado. Né? Se submetam. Você é aquele que finge que está obedecendo, mas vai dormir no banheiro? Ou você cumpre o seu horário direitinho, faz o seu... eu estou em jejum, então eu vim entregar o jejum no banheiro. Aí fica meia hora orando no banheiro. Você acha que Deus vai receber esse jejum? É jejum de emprego isso. É jejum de trabalho. Não, amados, nós temos que ser, trabalhadores que se submetem e que procuram agradar. Não é bajular, porque bajulação é pecado, mas agradar. A não serem respondões e a não roubá-los, e a não roubá-los. Porque a gente acha que levar clips para casa não tem problema. Levar um pouquinho de folha de sulfite, tudo bem. Tirar uns xerox na fábrica sem pedir autorização. Levar o que sobrou, né? Eu trabalhei aqui, usei esse material, sobrou tudo isso. Cadê? Ninguém vê. Poderia ser usado novamente, mas sumiu, né? Então, às vezes são coisas pequenas. Eu me lembro que quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa muito querida, que agora é um pastor, no dia que ele aceitou a Cristo, eu não me lembro o que nós falamos para ele, mas por alguma razão nós entramos nisso, não sei, não me lembro. Eu me lembro que no dia que ele se converteu, ele disse que ele precisava pedir perdão ao
chefe dele, e na nossa frente ele foi no escritório e pegou várias coisas que ele tinha pego na empresa e devolveu. Olha que conversão, amados. Correndo o risco de ser até demitido, sim ou não? Ah, mas Deus não ia deixar ele ser demitido. Ia sim. Ele não foi, mas poderia. São as consequências dos nossos atos. Mas Deus o honrou e hoje ele é um pastor. Glória a Deus, né? Então, amado, se você costuma pegar um clips, presta atenção. Qual é realmente a verdade a respeito dessas pequenas coisas? Se você costuma roubar 1 minuto, se você costuma roubar 10 minutos todo dia, né? Enfim, avalie como você é como empregado, como você fala do seu chefe, como você cumpre as suas obrigações e seu nome é santo, seu nome é puro, o Senhor é poderoso, destrói cadeias, dissipa as trevas. Não podemos ter nenhuma treva na nossa vida, amém? Tiago 2, de 12 a 14, fala o que é viver a verdadeira doutrina para todos os que são cristãos. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Piedade, a renunciar à impiedade. Impiedade é a indiferença. Acho que aqui nós poderíamos pensar em impiedade de várias formas. Impiedade, quando o outro falha comigo. Sabe aquela falta de misericórdia, aquele julgamento, aquele rigor, que a gente condena a pessoa à morte com a nossa língua quando ela fala conosco? Acho que poderíamos aqui chamar de impiedade. Impiedade pode ser vista também como falta de boas obras, falta de sensibilidade à necessidade do outro. Impiedade aqui pode ser visto também como a citação do pastor Marcones. Nós estamos vivendo numa era em que há uma dessensibilização, em que há uma normalização do caos. Então a gente vê tanto as pessoas morrendo, as coisas explodindo na internet em tempo real, que a gente perde a empatia. Aí quando morre alguém aqui entre nós, a gente não sente mais. Morreu. Porque já morreu tanta gente essa semana e é só mais um. Então nós precisamos resistir a isso, resistir à impiedade nas nossas vidas e buscar a sensibilidade do Espírito Santo, sentir a alegria do outro, sentir a dor do outro. Nós ficamos cada vez menos vivos quando nós permitimos que a impiedade tome o nosso coração. As paixões mundanas, todo tipo de paixões, amados, vícios, pornografia, perder o tempo em filmes, em coisas, tudo aquilo que te escraviza é paixão mundana. Tudo. Se você não pode viver sem alguma coisa, aquilo é escravização sobre sua vida. Até isso que você está pensando. Ah, mas isso aqui, o que tem? Eu não posso viver sem isso porque me dá dor de cabeça. É vício. Eu sinto muito, mas é. Até o pretinho. Se você tem que consumir alguma coisa todo dia, porque senão você tem dor de cabeça, ou você fica nervoso, ou você tem que tomar para ficar calmo, é vício. Aí, Deus está falando para você parar? Não, sou eu mesmo. Né? Mas tudo aquilo que te escraviza é vício. Então, você precisa não consumir isso ou aquilo? Não, não é isso. Você precisa controlar em vez de ser controlado. Só isso. Amém? Você está no controle? Sim ou não? Ficou baixinho, né? Talvez se eu tivesse aí, ficaria baixinho também. Fica tranquilo. Mas nós podemos virar esse jogo. Amados, nós podemos virar esse jogo. Se a comida nos escraviza, se há uma bebida que nos escraviza, se há sei lá, o que eu não anotei, pensa aí no que escraviza você na sua vida, eu não fiz uma lista, nós podemos virar esse jogo. Amém? Nós somos chamados para a liberdade. Liberdade. Ele
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado ao quê? Fala mais alto. Hoje a Mônica vai para casa feliz, né, Mônica? Quantas vezes aqui falando de boas obras, né? Como ela trabalha na nossa mente, em nós aqui, nós aprendemos muito com ela, sobre boas obras. E aqui agora eu estou falando de obra social. Tudo que você faz de correto são boas obras. Mas agora falando da obra social, né? A igreja precisa ser as mãos e os braços de Deus na terra. Muitas pessoas poderiam ser abençoadas, se sentirem abençoadas por Deus, se nós fizéssemos mais. Amém? Quando eu me lembro de várias histórias que nós mesmos contamos aqui em cima, que a gente orou e Deus respondeu, e a gente glorifica a Deus, e a igreja bate palma e se alegra conosco. Sim ou não? Há pessoas que não conhecem a Cristo fazendo essas orações também, pedindo que Deus faça algo. Ou Deus, se o Senhor existe, manda alguém aqui agora. Aí você está passando, Deus fala, vai lá. Vai lá. Você fala, ah, não, ele está sujo. Ah, não, está fedido. Não é? Nós somos a resposta para o mundo, amados, muitas vezes. Nós somos a resposta prática. Então, a igreja precisa fazer boas obras. Falei isso a semana passada, né? Não é o Instituto Fé em Ação que faz as boas obras. Ele é só um veículo que leva você para fazer as boas obras, que leva as suas ofertas, as suas doações para fazer as boas obras. Amém? Tito 2, 8 a 11. Fiel é essa palavra. E eu quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, da palavra, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Temos que tomar cuidado para não provocarmos divisões, nem por questões relacionais e nem por causa de contenda sobre a palavra. Né? Se tem igrejas que acreditam que o cristão vai estar aqui na grande tribulação, tem igreja que não acredita, tem igreja que acredita que perde a salvação, tem igreja que não acredita. Nós não precisamos gastar tempo com essas discussões, a não ser que seja um ambiente teológico lá, um debate para isto, mas não no dia a dia. Isso não... Aqui diz, olha, é uma coisa que não favorece, né? Que não é necessária, que só vai causar divisão no corpo. E qualquer outra atitude nossa que possa causar divisão no corpo, nós temos que tomar muito cuidado. Nós somos chamados para ser pacificadores, amém? Trazer a paz, não trazer divisão. Tito 3, 1 e 2... Lembre-se, todos esses que eu estou falando é para todos, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Não é só para os jovens, só para a mulher, para todos. Lembre-se a todos, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com os homens. Sujeito à autoridade, obediente, sempre pronto a fazer o que é bom. Não caluniem ninguém, nem quem você acha que merece.
Sejam pacíficos e amáveis e mostrem verdadeira mansidão. Você se sentiu desafiado com essa palavra? Você se encaixou de alguma forma em alguma dessas citações aqui? Feche os seus olhos agora. Querido, nós podemos concluir que eu e você somos igrejas de Deus, somos corpos de Cristo na terra. E nós devemos cumprir o propósito dele na terra, fazendo a diferença no mundo, atraindo as pessoas para o evangelho, se nós vivermos esses ensinamentos da verdadeira doutrina. Nós temos que ser um imã que atrai as pessoas para Deus. Eu quero convidar você, que é homem, a ficar de pé, todos que são homens, dizendo: Senhor, eu quero assumir ou confirmar este papel na minha vida, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, queridos. Por que nós fazemos tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que nós sejamos atraentes para o reino. Diga: Deus, eu quero assumir ou manter esse papel de ser sóbrio, diga aí em oração, digno de respeito, sensato, sadio na fé, na esperança e na perseverança. Você que é mulher, fique de pé e diga a Deus que você quer confirmar ou mudar as suas atitudes. Você não quer ser caluniadora nem escravizada. Você quer ser capaz de ensinar as mulheres mais jovens. Diga isso ao Senhor. Senhor, tem alguma coisa que eu não estou ensinando com a minha vida? Você que é mulher jovem, adolescente ou adulta, diga que você quer ser uma mulher que ama ou que vai amar o seu marido e seus filhos. Você quer ser prudente, pura, cuidar da casa, ser bondosa, ser também uma boa profissional, se preciso for. Ou se você desejar isto, ser alguém que glorifica o nome do Senhor como mulher, onde você estiver. Jovens, fique de pé. Diga a Deus que você quer fazer boas obras, quer ser íntegro e sério, quer ter uma linguagem sadia, sobre a qual ninguém tenha nada a falar de você. Diga que você quer ser limpo, glorificar a Deus e construir uma velhice que agrada ao Senhor. Se alguém ainda não ficou de pé, você ainda tem essa oportunidade, porque esse chamado é para todos nós, de abrir mão de toda maldade, de viver de maneira sensata, justa, piedosa, sem causar divisão, obedecendo às autoridades. Se você percebe que há uma brecha na sua vida com relação a isso, obedecer às autoridades, estar pronto a fazer o que é bom, não caluniar ninguém, ser pacífico e amável. Coloque diante de Deus agora esse desejo de ser transformado